O que é o nosso Pondo à Prova, então? Aqui no Pondo à Prova, a gente pega uma regra, alguma coisa que é super propagada, que as pessoas acreditam e deixam o seu estilo se limitar por conta dessa regra, tendo ela fundamento ou não, e a gente vai entender o que está por trás desta lógica. E como uma das propostas apontadas como forte para a primavera-verão foi a estampa quadriculada, que a gente falou aqui hoje, eu resolvi falar de um medo clássico, que é a tal da estampa em corda. Qual que é a lógica por trás disso? Provavelmente isso se apoia na ideia de que estampa chama atenção e que o que é neutro é mais discreto. Mas vamos olhar algumas imagens aqui. Eu peguei até do Vichy, que é o outro quadriculado que já vem há mais tempo, que não é tão definido, tão impactante que nem o quadriculado tabuleiro que a gente falou hoje, pra gente olhar aqui algumas variações dele. Então eu peguei Vichy em diferentes blusas, em diferentes macacões, em conjunto, em diferentes calças ou jeitos de combinar essa calça com uma ligeira variação de cor, pra gente ver como não faz sentido. A modelagem, ela impacta muito mais. A forma como essa estampa tá distribuída, ela impacta muito mais. A cor que tem nessa estampa, o contraste que tem nessa estampa, o espaçamento entre os elementos, os detalhes dessa estampa. Mas para não ficar muito extenso aqui, olha só. Aqui a gente tem essa manguinha e essa calça é um pouco mais curta e um pouco mais ampla. Então a gente olha para cá, o olhar ele vem um pouco mais amplo, aí ele desce até embaixo e a gente olha para esse look com um pouco mais de ênfase para a parte de cima, mas ainda amplo na parte de baixo. Nesse cropped, a gente tem essa linha com essas alças aqui, que poderiam criar um efeito similar a essa linha, mas ele já logo desce para essa calça que vai até o pé. Então, o que acontece? O olhar, ele corre pela imagem inteira, o que é diferente de quando a gente olha com essa calça. Repara como a parte mais estreita desse corpo, nesse look, por essa composição, pelas linhas de todas as peças, é justamente a parte de baixo, porque essa camisa ela é mais fechada, ela tem esse detalhe direcionando a atenção para cima, a linha do ombro tá deslocada para baixo, a manga é mais ampla, ela tá até embaixo, o punho também é um punho grande, aí ela desce aqui toda reta até um pedaço um pouco mais largo da coxa. Então a gente olha primeiro para cá, por além de ser mais claro do que esse quadriculado, que de longe a gente até lê como algo escuro, mais embaralhadinho, a forma como a cor tá distribuída, o tamanho que isso aqui ocupa no look, os detalhes, impacta. Já é diferente desse look do lado, que a gente de fato olha mais para a parte de baixo, para depois olhar para a parte de cima. Porque nesse caso, a blusa é um pouco mais escura, ela é mais certa no corpo, ela tem essas linhas um pouco mais retas, um decote um pouco mais aberto, e daí a gente olha primeiro para a calça. O que não quer dizer que engorda, só que a gente olha primeiro para esse ponto. Aqui nesse macacão, ele vai até um pouco mais embaixo, e apesar de ter esses babados que sim ampliam um pouco o olhar, fazendo com que a gente olhe um pouco mais para cima para depois olhar para baixo, você tem essa linha reta. Então, dependendo do corpo, ele até pode correr verticalmente, ou seja, não vai engordar uma parte mais do que a outra, aumentar a percepção visual de uma parte mais do que a outra. Já aqui, apesar das cores serem próximas, essa calça tem um jeans mais escuro, que se olhar de longe, ele até se mescla de alguma forma com o tamanho desse Vichy, que já fica aquele meio azul embaralhadinho quando a gente olha de longe. Essa blusa, ela tem bastante volume, só que ela tem esse decote aqui. Então a gente olha para essa região. Essa calça, ela vem até o chão mais reta, e aí a gente olha para essa informação aqui primeiro. Esse vestido já faz o olhar correr de forma mais contínua, sem muitos volumes, ele até amplia um pouco mais na parte de baixo, mas na parte de cima ele é um pouco mais fechadinho, e aí ele tem esse detalhe aqui no centro do corpo, e ele distribui a informação sem necessariamente aumentar mais um pedaço do corpo do que o outro. Essa blusa, sim, ela já aumenta um pouco mais, o que não é necessariamente um problema, porque daí depende de como é a parte de baixo. Essa parte de baixo é escura, mas pelo que a gente viu, se ela fosse clara, se ela fosse mais ampla, se ela tivesse algum tipo de volume também, ou se esse babado fosse diferente, também mudaria a percepção. O problema não tá na estampa, é um conjunto de coisas. A gente precisa olhar para o contexto. E aí, gente, também é super importante pensar que qual é o problema de não alongar e afinar a sua imagem, se aquilo tem a ver com você. Porque mesmo te mostrando como essa estampa, ou a estampa em geral, não necessariamente vai engordar, se você gostar de alguma coisa que vai sim ampliar o olhar, por que você tem que se privar daquilo se tem a ver com o seu estilo?
estilo. Não se prive do negócio, porque precisa alongar e afinar, porque precisa parecer mais magro ou não. Entenda como você pode usar aquilo da melhor forma que você quer, mas não se priva por isso. Qual que é a nossa conclusão de hoje? É um fato ou é um mito? É um mito, gente. Depende demais. Que estampa a gente tá falando? Como que essa estampa é usada? Em que lugar ela tá? Quanto espaço ela ocupa no look? Qual que é a estrutura do material? Qual que é a amplitude da peça? Tem alguma dobra, um volume, um ombro bufante, um laço, qualquer coisa que aumente ou diminua, que mude o direcionamento do olhar ali, isso já vai interferir na forma como aquela estampa pode aparecer ou não. Então, não tenha medo. Usa o negócio, veja o que faz sentido para você, pensa se está direcionando o olhar para onde você quer e seja feliz com a sua estampa. Se esse ponto da prova fez sentido para você, já escreve aqui embaixo que regra você quer que eu fale em outros pontos da prova futuro, que eu te diga se é mito, se é fato, e a gente se vê no ponto da prova que vem.